Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o dízimo, a maneira como Deus estabeleceu para que sua obra, seu trabalho possa ser mantido. Então, como há muita divergência, muita informação errada, né, sobre o dízimo, nós vamos estar falando então sobre como a Igreja Reformada entende a função do dízimo para os membros da Igreja. Nós vamos ver primeiro, dividir esse estudo em 4 partes: o que é o dízimo, a origem do dízimo, a finalidade do dízimo e a validade do dízimo. Validade sim, no sentido de que ele ainda é válido hoje ou ele é uma coisa do passado que ficou lá no Velho Testamento. Então vamos estar vendo um pouco sobre isso. Primeiro, então, estabelecendo o que é dízimo, né? Fazer uma diferenciação entre dízimo e oferta. Dízimo é 1/10, né? Ou a 10ª parte, ou seja, um valor fixo relativo ao que a pessoa, aos rendimentos da pessoa. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco. E oferta é qualquer valor que não seja o dízimo. Então, qualquer valor acima de 10% ou abaixo de 10% é uma oferta, não pode ser chamado de dízimo, porque dízimo é 10%. E uma oferta é algo opcional na vida da igreja, quanto o dízimo é alguma coisa recomendada na palavra de Deus. E nós vamos estar vendo isso. Por que nós consideramos o dízimo algo que é recomendado na palavra de Deus? As primeiras referências que nós vamos encontrar na Bíblia sobre o dízimo vão ser em Gênesis, vai ser lá em Gênesis, a respeito de Abraão. Essa é a primeira citação de alguém dando dízimo, entregando o dízimo que nós temos na Bíblia. Nesse acontecimento temos esse trecho aí que fala: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Após uma batalha, ter ganho uma batalha e ter conquistado muitos bens com essa batalha, como era costume naquela época, Abraão então vai entregar o dízimo a um servo de Deus, né? Alguém que servia a Deus. Lembra que naquela época não existia a igreja estruturada, a nação de Israel estruturada. Deus falava diretamente com as pessoas, então ele tinha seus servos. E Abraão, reconhecendo isso, entregou o dízimo. Um outro texto, agora já em Deuteronômio, já com Moisés, onde nós vamos ter então, em Levíticos e em Deuteronômio, toda a regulamentação sobre o dízimo. Notem que o dízimo surgiu antes, de Moisés, mas Moisés vai regulamentar. Então, lá temos uma ordem, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa esclarecer. Numa sociedade agrícola, onde a renda da pessoa vinha totalmente do seu trabalho pessoal, poucas pessoas tinham empregados, ou se tinham empregados, todos eram servos, ou quase escravos. Então, toda a renda vinha do que ele colhia, ele vivia daquilo. Então, nisso dava-se os 10%. Obviamente, hoje é diferente, Nós fomos olhar para a agricultura, como é o caso aqui. Hoje a pessoa não pode dar os 10% de tudo que ela colhe. Ela precisa retirar as despesas, que hoje tem funcionários, são impostos, insumos. Então, ela retira as despesas, então ela não pode dar da renda bruta. Então, esse é um princípio que eu acho interessante. Nós devemos dar o dízimo de toda a nossa renda pessoal, aquilo que nós usamos, que vem para nós como prolabore, como recompensa pelo nosso trabalho. Então, as despesas que nós temos fora disso, não são matéria de dízimo, não estão sujeitas ao dízimo. A recomendação que eu dou, pessoalmente, é essa. Aquilo que você usa para você, para sua família, que você tira o seu consumo
isso você dá 10%. Isso seria, você deve dar o dízimo dessa parte. Qualquer dúvida, né, pode procurar também, que a gente vai tentar esclarecer mais sobre isso. Mas continuando, a finalidade do dízimo, por que o dízimo foi instituído? Primeira coisa, dízimo é um ato de culto, né? E nós temos aqui um texto de Malaquias que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Deus responde, né, nos dízimos e nas ofertas. Quando nós devolvemos uma parte para Deus, nós estamos reconhecendo que o todo é de Deus. Então, essa é uma maneira de nós adorarmos a Deus, de reconhecermos que Ele é o nosso Deus, que nós somos dependentes dEle, que tudo que nós temos é providência de Deus. Então, quando eu devolvo 10%, que é o que Deus requer, nós estamos num ato de adoração, é um ato de culto. Nós fazemos isso como um ato de culto a Deus, uma maneira de demonstrar na prática, com ações, aquilo que nós realmente cremos a respeito de Deus. Então, se eu creio que Deus me sustenta em todas as coisas, dando 10% ou devolvendo 10% é uma maneira clara de eu dizer que tudo vem dele. Então, essa é a primeira finalidade do dízimo, a adoração. Segunda, manutenção do culto, do serviço religioso. Aí em Números 18 nós lemos: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, esta finalidade, desde o princípio da regulamentação, né, em Moisés, do culto a Deus na nação de Israel, passou a ser uma necessidade para o culto se manter. Então, os levitas, eles não tinham outra renda. Toda a renda vinha do dízimo. Então, essa finalidade do dízimo foi instituída lá com Moisés e que com a organização do culto feito por Deus. Então, o dízimo tem essa função, manter o culto a Deus, o serviço religioso que é prestado a Deus. Outra finalidade que parece interessante, né? É interessante, são festividades. Em Deuteronômio 14, nós temos um texto que diz que nós devemos entregar o dízimo lá no templo, né? Como se foi lá em Israel, entregar no templo, para lá no templo nós participarmos juntamente com os outros irmãos que estavam lá naquele culto, naquela festividade, entregando o dízimo, das rendas daquilo. Olha que interessante, Deuteronômio 14. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, no templo, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, entregava-se o dízimo e a própria pessoa, junto com os outros, comiam desse dízimo como uma forma de festividade, né? De estar ali se alegrando diante de Deus. Então, essa era uma das finalidades do dízimo no Antigo Testamento. A próxima, assistência social. Deuteronômio 14. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Aí nós vemos então o objetivo de assistência social do dízimo. Notem que nesse caso não era entregue no templo, era na própria cidade que a pessoa morava. De cada 3 anos eles juntavam e ofereciam para os necessitados essa oferta, e o que sobrava dela, né, era guardado também e ia sendo distribuído. Então, a assistência social, desde o princípio, né, é uma finalidade do dízimo. Essas, então, são as finalidades do dízimo. A grande questão
que é que nós vamos levantar agora, que muitas pessoas indagam, é se o dízimo ainda é válido ou se é uma coisa única do Velho Testamento e agora que nós temos que dar oferta, né? Se a gente quiser, quanto a gente quiser. Então, existem pessoas que pensam assim. Nós vamos mostrar então agora, tentar ver se ainda é válido ou não dar o dízimo na igreja de hoje, nos tempos de hoje, após a obra de Cristo. Vamos então nesse raciocínio. Vamos tentar a lei, né, do dízimo. O dízimo era uma lei. Quando que uma lei perde a validade? Nós temos duas situações em que uma lei deixa de valer. Uma é quando ela é revogada, né? Quando o autor da lei a revoga. Então, ele diz, essa lei não vale mais. Então, ela está revogada, ninguém mais precisa cumprir esta lei. Outra opção ou melhor, nisso aqui ainda, né? E nós vamos ver se houve ou não essa revogação. Em Mateus 23, Jesus está criticando ali os escribas e fariseus, porque, né, ele diz ali, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus aqui está dizendo que não adianta você dar o dízimo e não ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Mas ele não está dizendo que não é para dar o dízimo. Ele, na verdade, ele está falando que você deve fazer as duas coisas. Então, você deve viver de uma maneira agradável a Deus, obedecendo a palavra de Deus, e o dízimo deve ser uma consequência dessa sua vida de adoração a Deus. Então, nós vemos que Jesus ratificou essa lei, ele não a revogou, ele ratificou, e na Bíblia nós não vamos encontrar nenhum apóstolo depois de Jesus falando nada a respeito disso, de que o dízimo tem que acabar ou que não vale mais. Então, por isso nós cremos que essa lei não foi revogada, ela está em vigor ainda hoje. Então, por esse motivo, ela ainda deve ser mantida. A outra questão é da caducidade, né? Se a causa que a originou não existe mais, então a lei não precisa mais ser cumprida. Existem, principalmente no Brasil, né, muitas leis que são caducas e estão lá sendo cumpridas. O exemplo, por exemplo, assessorista de elevador, né? Era a lei, precisava ter um assessorista. Hoje não tem mais, é tudo automático, né? Mas está lá, existe essa lei ainda. Então, é uma lei que caducou. Hoje ninguém mais respeita ela. Então, nesse tipo de coisa que eu estou querendo dizer. Não tem mais sentido, não tem mais finalidade, então ela está caduca a lei. Então, ela não tem mais razão de ser cumprida. Será que essa é a situação nossa, né? Manutenção do culto. Primeiro, finalidade do dízimo. Ainda existem pessoas que trabalham no serviço religioso de forma integral, que precisam do sustento para manter o culto, ainda tem despesas de manutenção de culto ainda hoje? É claro que sim, né? Então, essa finalidade ainda existe. A segunda, ainda fazemos comemorações na igreja, festas, encontros, onde as pessoas às vezes não pagam nada, né? Com o dinheiro que a igreja recebe, sim, fazemos isso com muita frequência. Às vezes nós ajudamos, mas muitas vezes é totalmente por conta da igreja. E esse é um objetivo da igreja, uma das finalidades da igreja também, a comunhão. Então nós temos despesas, né, de festas, comemorações nossas, que são mantidas pelo dízimo, Então, por essa questão, isso também ainda está válido. Assistência social, bom, isso é bem evidente, né? Nós temos a junta diaconal na nossa igreja, que faz esse trabalho, mas, além disso, outros trabalhos, às vezes, são necessários na igreja de assistência social, e nós usamos o dízimo. Algumas vezes fazemos ofertas especiais, mas se não houverem ofertas, o dinheiro do dízimo é para isso também. Então, essa finalidade ainda existe. Adoração. Ainda adoramos a Deus, ainda precisamos demonstrar que Deus é quem nos sustenta, ainda precisamos fazer alguma coisa, né, para declarar isso, que tudo vem de Deus. Então, nós precisamos ainda disso. A adoração ainda existe e o dízimo continua sendo uma maneira de nós
reforçarmos aquilo que nós cremos a respeito de Deus como nosso Senhor, aquele que nos sustenta. Portanto, todas as causas ainda são necessárias e o dízimo a lei do dízimo não foi revogada. Então, existem as causas e existem a lei valendo. Então, portanto, o dízimo continua sendo a forma de manter as necessidades materiais e espirituais do povo de Deus. Esse é o objetivo do dízimo. Ele não tem outro objetivo. Hoje existe muita coisa errada a respeito do dízimo, mas nós cremos que o dízimo é uma necessidade, que nós devemos dar 10% da nossa renda pessoal para o sustento da igreja, para as festas da igreja, para a assistência social e como forma de adoração ao nosso Deus.